Bom dia a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Obrigado, Lucas, aí pela deferência com relação ao site do CACP. Lembrando que hoje quase todos os artigos que são colocados no CACP, concomitantemente, são colocados no site da iapaz.org.br. Tanto o site do CACP quanto a iapaz compartilham de vários artigos, principalmente do pastor Natanael Rinaldi. Tá ok? Hoje nós vamos estudar então a revista bíblica dominical da CPAD. O tema da revista é Dádiva, Privilégios e Responsabilidades na Nova Aliança. A verdade prática é: a nova aliança é uma dádiva divina que traz grandes responsabilidades. Os textos principais para leitura está em Hebreus 10, de 1 a 7, de 22 a 25, que eu vou ler aqui para vocês. Porque tendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se achegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros, dos bodes, tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas o corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse: eis que aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Cheguemo-nos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Eu frisei 3 versículos chaves aqui na leitura bíblica em classe, que é o primeiro, versículo 1, que diz: porque tendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar o que eles se achegam. Então, o autor de Hebreus está deixando claro que aquela aliança velho-testamentária, aquela aliança de Moisés, aquela aliança do monte, ela não tinha o poder de resolver o problema. Ela era paliativa. Tanto que alguns versículos mais embaixo ele vai dizer: porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecado. Então ali era um paliativo. Aquilo não ia resolver o problema. Aquele animal morto, aquele sacrifício que se fazia, não resolvia o problema. Cobria o pecado, mas não tirava o pecado. Tá? Por isso que Jesus é a realidade. Ele é o antítipo do tipo que nós temos no Velho Testamento. Ele é a consumação das Escrituras Sagradas que os profetas e a lei profetizaram. Ele, o sangue dele, tira-nos todo o pecado. É o sangue dele que tira toda a mácula da nossa vida. Um outro versículo que eu friso aqui é o 25 do capítulo 10 de Hebreus, que diz: não deixando de congregar como é costume de alguns. A revista ela nem aborda esse assunto, deveria ter explorado esse texto, porque atualmente nós estamos vivendo a era dos desigrejados. É verdade que muitos líderes, devido à sua má formação, tudo que cresce muito rápido, ele não tem estrutura. E aí gera problemas. Tanto que no mundo corporativo,
nós temos o tal do ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003. O que são os ISOs? Os ISOs é o seguinte, é um selo de qualidade para quando uma empresa ela começa a produzir muito o mesmo produto, ela mantenha aquele nível de qualidade em toda a sua linha de produção. A igreja brasileira, ela cresceu repentinamente, rapidamente, e não houve como manter esse ISO de qualidade de crentes. Eu me lembro que na década de 80, década de 90, nós éramos poucos, mas o crente, ele era muito, digamos assim, conceituado diante da própria sociedade. Ninguém imaginava que o crente seria um caloteiro, que o crente não iria pagar uma conta, que o crente ia dar um cheque sem fundo. Jamais. Quando a pessoa descobria que aquela pessoa era religiosa, era cristã, era crente, então, olha, pode vender para esse aí, porque crente paga, crente tem um caráter muito bom, crente é honesto. Eu me lembro que na década de 80, eu tinha um patrão que ele não gostava de crentes, né? Ele me chamava de crentinho. Isso foi em 89, 90. E eu trabalhava numa livraria, uma papelaria na verdade, e quem cuidava do caixa era o gerente da loja. E ele brigou com o gerente da loja e teve que demitir o gerente. E nós tínhamos mais 2 funcionários na papelaria. E além de mim, né, mais outros 2. Aí ele me chamou e falou, crentinho, como eu não posso ficar aqui o tempo todo e nós estamos sem gerente, você é o único que faz troco, ninguém mais mexe no caixa. Aí eu falei, eu, seu fulano? Ele falou, você, porque em você eu confio. Eu falei, mas o senhor não gosta de crente? Ele falou, não gosto de crente, mas sei que crente não é ladrão, então você fica no caixa. Então, apesar daquele homem não gostar de crente, ele era católico roxo, né? Aquele católico mariano praticante, ele sabia que o crente podia ficar cuidando do caixa dele, que não ia roubar o dinheiro dele. E eu acabei assumindo, enquanto ele se reconciliou lá com o gerente, por alguns meses, eu fui praticamente o gerente da loja e eu cuidava do caixa, era eu que fazia os trocos. Ele não gostava de crente, mas sabia que o crente era honesto, era sincero, não era ladrão. Então, essa qualidade os crentes tinham. Aí houve o crescimento evangélico do Brasil e a qualidade foi no chinelo. Então hoje nós temos um grupo de pessoas que frequentam a igreja, que não tem vida com Deus, que não tem, né, qualidade espiritual. E também temos pastores em cima do púlpito sem qualidade teológica, sem compromisso com Deus, sem vida de oração, sem vida piedosa. E isso tem gerado os desigrejados. Agora é importante, se alguém está nos ouvindo e é desigrejado, dizer o seguinte: se você quer ir para o céu, você tem que praticar a vida da igreja, porque é na igreja que nós aprendemos a viver em sociedade cristã, em comunidade, porque no céu a vida será coletiva, a adoração será coletiva. Então não há justificativa. Você pode, sua igreja não está boa, seu pastor não é bacana, o que não falta é igreja. Aliás, você que é desigrejado, vem aqui conhecer a nossa Igreja Evangélica da Paz, Rua Silva Jardim, 503, no Macuco. Vem fazer uma experiência aqui conosco, vem conhecer a igreja. É um momento para você refletir no assunto, porque congregar não é uma opção, congregar é um mandamento. E o legal da igreja é justamente os diferentes, os esquisitos, os desarrumados. Sempre tem aquele irmão, né, que não deixa a gente pegar a gripe, é o irmão xarope. Né? Ele não deixa você pegar gripe, ele é o irmão xarope. Mas esse irmão que é mais chato, que é mais difícil, é esse irmão que Deus coloca ali para tratar a nossa alma. Às vezes até, né, um líder ali, um obreiro, mas nós precisamos viver em comunidade, porque é na vida da igreja que nós temos o amadurecimento cristão da nossa espiritualidade. Aí nós temos logo em seguida a dádiva da nova aliança, e ele divide em 3 tópicos: uma única oferta, um único ofertante, tá certo? E uma única vez. O que o autor da apostila está dizendo? Uma única oferta.
Porque, por exemplo, ele aqui fala que no dia do Yom Kippur, o dia do perdão, que o povo levava animais para sacrificar, no livro História dos Hebreus, o Flávio Joséfo relata que haviam milhares de sacrifícios feitos naquele dia, que o sangue dos animais mortos pelos sacerdotes dava pelas canelas dos oficializantes do evento, e que os sacerdotes estavam com o corpo todo coberto de sangue, de bodes, de touros, de cordeiros. Então, eram várias ofertas. E como diz o texto de Hebreus, na verdade, era o aniversário do pecado. Porque esse sangue todo derramado, ele não resolvia o problema. Para quem está nos ouvindo, é importante entender o seguinte: por que Deus pedia isso? Porque era uma cena difícil de ver. Eu não sei você, eu nasci no sítio, eu sou do interior de Rio Preto, nós criávamos inclusive no sítio até cabra, bode, e nós não gostávamos de matar esse tipo de animal. Meu pai matava boi, matava porco, matava galinha, né? Mas quando ia matar o cordeiro, minha mãe não gostava, não deixava, porque ele chora, ele fica quietinho. É uma cena, se alguém já viu, é uma cena meio desagradável de se ver. Não sei se o Lucas já viu, se o André já viu, se alguém aqui já viu, mas é uma cena desagradável, o bichinho chora, é muito triste ver a cena. E a ideia da imolação do animal diante do pecador era para que ele sentisse a problemática do seu pecado, o peso do seu pecado e como o pecado gera morte, tá? Então havia muitas ofertas pelos pecados, mas que não resolvia o problema. Com a proposta de Jesus Cristo, foi uma única oferta e um único ofertante, que é o próprio Cristo. Porque o sangue do Filho de Deus, ele veio para resolver o problema. Lá em João 1,29, João olha para Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o sacrifício dele foi uma única oferta, foi um único ofertante, o próprio Cristo, e uma única vez. Porque quando Jesus morre na cruz, nós estamos redimidos pela sua graça. Tá ok? Então, esse fato demonstra inequivocamente que, por um lado, os sacrifícios de animais eram imperfeitos e jamais poderiam aperfeiçoar alguém, e que, por outro, deixa claro que somente o sangue de Cristo pode satisfazer a justiça de Deus. E foi o que foi feito. Quais são os privilégios da nova aliança? Primeiro, regeneração. O sacrifício de Cristo nos regenera, nos gera novamente para uma vida, e uma vida de novidades, de esperança, de alegria. Segundo, é uma vida de adoração. Em João 4,23 fala que Deus procura adoradores, e o sangue de Jesus nos leva no altar de Deus, na presença de Deus, onde estão os querubins, e ali nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. E por fim, o sangue de Cristo nos traz comunhão. Nós podemos comungar da presença de Deus, porque quando Adão peca, ele é expulso do paraíso. Na verdade, esse ser expulso do paraíso é mais problemático do que sair de um lugar físico, geográfico. É sair da presença de Deus. Adão foi expulso daquela comunhão que ele tinha na virada da tarde, todos os dias com Deus. Esse privilégio ele perdeu. Mas o sangue de Cristo nos restaura esse privilégio. E não só na virada da tarde, mas de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, nós podemos desfrutar da comunhão com Deus. Aí depois nós temos o terceiro tópico, que fala sobre as responsabilidades da nova aliança. E aqui eu tenho que me deter no primeiro tópico, que é a vigilância. O autor de Hebreus, ele vai deixar algumas coisas claras aqui. Eu até vou ler essa parte da revista, que eu acho interessante para você observar. Diz o texto da revista: não há dúvida de que ele acreditava, o autor, né, que um cristão genuíno pode decair da graça, senão não teria sentido algum o seu duro tom exortativo, ou seja, da carta de Hebreus.
Primeiramente, ele aconselha o crente a se firmar na fé. Hebreus 10, 23. O autor já havia usado a palavra reter, grego, katechel, 2 outras vezes em Hebreus 3,6 e Hebreus 3,14. Essa palavra é usada em Lucas 8,15, para os que retêm a palavra, a fim de não se desviarem dela. Esse apego era justificado segundo a pergunta retórica do autor: quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Hebreus 10, 29. Há um preço alto quando nos falta vigilância. Então, Hebreus 10, 29, por exemplo, e Hebreus capítulo 6, deixa claro que um crente genuíno, verdadeiro, pode apostatar da fé. A palavra apostasia é uma palavra política e grega. Vou dar um exemplo aqui, e quero deixar bem claro que no Brasil não tem partido bom, mas vou dar um exemplo aqui. Um indivíduo é do PT. Como alguém pode dizer, coitado. Mas o indivíduo é do PT. E aí ele sai do PT. Segundo a ideologia política dos gregos, da palavra apostasia, quando ele faz isso, ele ainda não apostatou. Mas aí ele sai do PT e vai para o PSDB. Segundo a ideologia da palavra política apostasia, é aí que ele apostatou. Então ele saiu de um partido de posição e foi para um partido de oposição, que, abre aspas, nós sabemos que não era de oposição, estava tudo no saco, né, da corrupção, mas estou só dando um exemplo. Então, ele sai do partido A, ele não apostatou, ele está desviado, mas não apostatou. Mas quando ele vai para o partido B, que é de oposição ao partido A, então ele apostatou. Ou seja, a própria palavra apostasia carrega a explicação. Você não pode apostatar sem ter sido. Então, exemplo, os calvinistas ensinam, por exemplo, que, e não só eles, mas um grupo de teólogos ensinam que ao crente que se desvia, ele não era crente de verdade. Não era crente verdadeiro, porque senão não tinha desviado, não tinha apostatado. Desviado, o crente verdadeiro pode, é só ler a história do filho pródigo. Mas apostasia, então, não poderia acontecer com um filho verdadeiro. Então a palavra não poderia ser usada. A palavra grega escolhida por Cristo, por Paulo, escolhida pelos apóstolos, teria que ser outra palavra. Porque a palavra apostasia exige que, para que tal evento aconteça, o indivíduo deva ser verdadeiramente convertido, crente. Senão não há apostasia. Para haver apostasia, o indivíduo tem que realmente ser. Agora, o interessante é que lá em Timóteo, Paulo fala nas 2 epístolas que alguns apostatarão da fé. Eu quero aqui reiterar que a coisa mais complexa que você pode ter é um crente verdadeiro desviar-se da fé. Porque quando alguém se converte de verdade, dificilmente desvencilhar-se-á da fé. Porque ele não vai querer abandonar Cristo. Ele é convertido de verdade. É possível? É. Muitas pessoas apostatarão da fé? Não. A Bíblia fala em Timóteo que alguns, Paulo diz, alguns apostatarão da fé. Então a gente pode ter certeza disso. Nessa responsabilidade da nova aliança, que é o tópico 3, ele fala da vigilância, depois ele fala da confiança. Hebreus fala que nós devemos ter ousadia para entrar na presença de Deus, ou seja, nós temos certeza da salvação. E por fim, ele vai focar na perseverança. É importante que perseveremos dia a dia. A salvação, gente, é como um jardim que você tem que regar todos os dias, que você tem que manter o adubo ali para manter a vida da planta, né? Não é assim que a gente faz com o jardim? Então a vida cristã ela tem que ser regada, tem que ser adubada, tem que ser mantida, tem que ser conservada. E é importante estarmos na igreja, é importante estudarmos a palavra, é importante orarmos, é importante ouvir um programa como esse, porque se não houver perseverança, não haverá bons frutos e é provável que essa pessoa acabará apostatando. Concluo lendo então a conclusão da revista, que diz o seguinte: chegamos ao final de mais uma lição.
Observamos que o autor, neste capítulo, praticamente exauriu o assunto em torno do sacerdócio de Cristo. A comparação detalhada que ele fez entre os dois pactos, a antiga e a nova aliança, serviu para mostrar a superioridade do Novo Testamento. Cristo tornou possível o que na antiga aliança era apenas uma promessa, era uma sombra. Todavia, o cristão não deve se acomodar, nem tampouco negligenciar a nova aliança, usando do poder da graça de Deus. Em vez disso, ele deve demonstrar vigilância, perseverança no caminho de Cristo. Eu me lembro que na década de 80, o ano de 89 eu me converti, aí tinha os jovens da mocidade, presta atenção, viu gente? Na mocidade tem dois tipos de jovens, aqueles jovens que pegam o caminho da cruz e aqueles jovens que estão lá para bailar no evento, né? Não estão ali bem para seguir a cruz. E aí tinha um jovem que falou assim para mim, vamos em tal lugar? Eu falei pro cara, ó, não vou não, eu vim do mundo, eu acabei de me converter, esse negócio aí é pecado. Ele falou, você nunca leu que Jesus perdoa todos os pecados, rapaz? Eu tô indo lá porque eu sei que depois eu vou me pedir perdão e Jesus vai me perdoar. Aí eu falei para ele, ô meu amigo, se eu sei que é errado, se eu sei que não está certo e eu posso evitar, para que eu vou abusar da graça e da bondade de Deus, que eu sei que ele vai me perdoar, mas para que eu vou lá? Ele falou, então você fica aí, bobão, porque a maioria dos jovens nós vamos. Então, o que nós observamos? A pessoa que pensa assim, que tem essa mentalidade retrógrada, ela, na verdade, não está conjecturando de acordo com a graça de Deus. Porque a pessoa que tem a graça de Deus no coração, ela quer fugir do pecado, ela quer viver uma vida de novidade de Deus. Vamos orar, chegue perto do seu rádio, eu espero que eu tenha atingido aqui o objetivo. Eu nunca dei uma aula de EBD pela rádio, é a primeira vez. O pastor Edson Miranda me deu aqui o esboço da revista e eu estou compartilhando pela primeira vez uma aula radiofônica de EBD. Então que você possa ser ricamente abençoado com essa aula, que você possa entender que a nova aliança é uma dádiva divina que traz grandes responsabilidades. Senhor nosso Deus e Pai, eu oro por este amado ouvinte que agora compartilhamos aqui essa aula de EBD, que ele possa, Deus querido, ser abençoado pela Tua palavra, crescer na graça e no conhecimento. Abençoe o meu amado ouvinte, abençoe, Senhor amado, cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão aprendendo e estudando essa lição e que possamos a cada dia estar mais próximos de Ti, vivendo uma vida de santidade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.